Matheus, quando usar retração e expansão de Fibonacci? Qual a diferença entre elas? Por favor, cara, é muito simples, tá? É uma dúvida também muito comum das pessoas. Então, essa live que a gente está fazendo, gente, ela também é educacional. Você consegue aprender a utilizar ferramentas do mercado. Então, como é que a gente utiliza a Fibonacci, a retração e expansão? A retração, ela sempre é para encontrar pontos de oportunidade. Então, por exemplo, numa tendência de alta, vamos supor aqui, tá? No semanal. Numa tendência de alta, o Bitcoin estava subindo bastante e começou-se a dar sinais de topo aqui nessa região, ok? Então, eu quero saber o seguinte, olha, nessa região de alta, se o preço estava só subindo aqui e a gente encontrou ponto de um possível correção mais forte, né? A gente vai utilizar a ferramenta da Fibonacci para ver o que? A retração do preço até onde ela pode ir. Então, até ver onde o preço pode voltar, basicamente nessas regiões mais abaixo, certo? Então, a gente vai utilizar a Fibonacci do fundo, desse fundo de mercado, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Ó. O mercado ele formou um fundo nessa região aqui. Se ele formou um fundo ó, nessa região, eu vou traçar desse fundo até o topo que foi formado. Mas, Matheus, por que eu não posso traçar dessa forma? Até você pode traçar um Fibonacci até aqui. Mas veja que o padrão ele foi rejeitado e o mercado continuou subindo. Então a gente encontrou um topo somente nessa região acima e começou-se uma correção mais forte. Então eu pego desse fundo até o topinho e note exatamente onde a Fibonacci ela passa. Né? É um absurdo essa Fibonacci mesmo. Essa Fibonacci é uma danadinha, né? Ah, danadinha essa Fibonacci. Olha aqui, ó. Exatamente na onde a gente fala, na região 0618 da Fibo, que é a região mais forte do mercado. Então, quando a gente está olhando tendência de alta, Daniel, a gente e quer comprar mais barato, quer comprar na correção, a gente traça do fundo ao topo e colocamos nossas ordens de compra no preço que a Fibonacci nos dá. No caso aqui do 0618, o preço estava nos 30.840, na região 05, 37.300. Então poderia ter colocado ordens de compra nessas regiões. Mateus, a diferença de preço é muito grande. Sim, porque você está olhando um espectro semanal. Você está querendo oportunidades semanais, oportunidades muito mais fortes, né? Mas nós conseguimos entender esse movimento aqui da FIBA. Mateus, agora eu quero ao contrário. Eu quero. Eu vi o preço do Bitcoin cair, tá? E aí, eu vi o preço do Bitcoin cair e eu quero agora, a partir de agora, eu comprei um pouquinho, eu quero vender. Né? Por quê? Porque eu vi que o preço formou fundo. O preço possivelmente formou fundo. Você nunca vai ter certeza 100%. Você sempre vai ter o quê? Indicadores e graficamente mostrando que isso aqui possivelmente é um fundo. Digamos que você comprou nos 30 mil, tá? Não comprou nem nos 26, tá? Mas comprou nos 30 mil. E aí você quer ver até onde o preço pode recuperar. Então, você pega a Fibonacci e agora é o contrário, é do topo ao fundo, porque eu quero ver até onde o preço ele pode o quê? Retrair. Então o preço está caindo, ele vai retrair, só que agora ele retrai para cima. Então, as zonas principais da Fibonacci sempre serão 0,38, 0,5 e 0,61. Tá? Por quê, Matheus? Deixa eu apagar isso aqui tudo, vou traçar só a Fibonacci. Por quê? Porque são as zonas de maior toque, né? A Fibonacci é um modelo matemático. E essas regiões do 0,5, 0,61, tá? Essas são regiões onde historicamente o preço sempre vai buscar. Então, essa região da Fibo aqui seria o 0,5 seria os 37.440, 0,61 39.940 mil dólares, tá? E o 0,38 35 mil dólares. Matheus, e quais são as duas regiões onde o preço bate mais forte? Essas duas aqui, entre o 0,5 e o 0,618. Porque o preço ele retrai geralmente para essas zonas que a gente chama de quê? Gold Zone, zonas de ouro, onde o preço geralmente retrai. 0,61 quer dizer que 61% do movimento foi retraído. E aí forma-se o quê? Uma resistência para o preço voltar a cair. Isso aqui é um conceito que a gente chama no mercado de uma onda expansiva, B, uma onda corretiva, para vir a última onda, a onda C, que é mais uma onda expansiva. Expansão, correção, expansão. Dessa forma, você consegue identificar quais são as resistências ou numa tendência de alvo de alta, quais são os suportes para você comprar. Matheus, e agora a retração, a expansão de Fibonacci? A Fibonacci original, se você pegar, essa aqui eu alterei.
A Fibonacci ela te dá tantos pontos de retração como pontos de futuro. A extensão de Fibonacci, como eu falei agora, o mercado ele funciona assim, ó, curva expansiva, curva de retração e outra curva de expansiva. Então isso aqui chama uma onda ABC. É o movimento A, o movimento B e o movimento C, certo? Ok. Então a expansão de Fibonacci é a mesma coisa. Você vai pegar o topo, vamos marcar aqui o topo do movimento e vamos marcar o fundo desse movimento aqui. Então, geralmente a pernada A, ela tem a mesma extensão da pernada C, tá? Então, a gente vai agora utilizar a extensão de Fibonacci. A gente pega do topo a esse fundo e pegamos até esse topinho aqui, ó, né? A esse topinho que foi formado aqui nessa altura. Olha aqui onde a gente encontra uma expansão até exatamente a região 0,618 da Fibo. E se você quisesse ter comprado também na região 0,5, você teria também. Então são alvos bem importantes de retração, de expansão, tá? Uma queda mais forte, o Bitcoin está no alvo 1, seria nesse momento os $12.300. E a gente já falou sobre isso, é basicamente uma correção de 80% no preço do Bitcoin, que seguiria todos os ciclos aí, ó, 82%, seguiria todos os ciclos do Bitcoin. Mas vamos ser otimistas que o preço consiga segurar em regiões mais altas. Então, a expansão de Fibonacci, ela não me dá somente o ponto de retração, mas ela me dá até onde o preço pode cair mais, tá bom? Ou subir mais.